bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje nós vamos falar sobre Beatriz Souza. E é tão interessante a história dessa menina que eu estou aqui com o livro, que é a primeira obra dela publicada, e já não consigo parar de ler. Olha o que saiu de uma adolescente de 18 anos. Uma contadora de nível internacional vive um drama em sua vida quando sua filha, Laila, de apenas 5 anos, é sequestrada. Durante os meses que se passam após o ocorrido, ela descobre que está apaixonada pelo melhor amigo, que é o empresário dela e que no momento é o principal suspeito e possível assassinato, o responsável, né, o suspeito de ser o assassino da pequena criança. E ela conseguiu criar uma história que mistura drama, romance, suspense e investigação. Vamos saber de onde ela conseguiu se inspirar para criar toda essa analogia? Oi. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Que bom que você está aqui. Fiquei super interessada no seu livro. Muito maduro, achei assim, composto de frases que não parecem ter sido escritas por alguém que está aos 18 anos. Você sabe me explicar isso? Na verdade, eu lia muito e a maioria dos livros que eu lia tinha esse tipo de diálogo. Então eu aprendi. Eu lia uns 4 livros por mês e eu aprendi a escrever assim. E de onde veio o seu amor, a sua vontade de ler? Eu achava as histórias muito... Eu sempre, desde que eu era pequena, eu sempre fui incentivada a ler. Na minha igreja, a professora lá das crianças levava livro, a gente lia. E eu achava muito interessante, porque eram várias coisas, assim, um mundo que eu não conhecia. Então, eu achava interessante e comecei a me apaixonar pela leitura. Beatriz, a gente está numa fase em que a tecnologia tem dominado tudo. E as pessoas muitas vezes têm dificuldade de se manterem nos livros em função da internet. Você, ao escrever, você pensou nisso? Ou você acredita na força, né, que tem essa condição de escrever e fazer as pessoas interpretarem as ideias? Eu acho que não, as pessoas deveriam ler mais. Porque hoje em dia, igual você falou, é muito internet, essas coisas, televisão, filme, e limita, né, a imaginação das pessoas. Quando você decidiu por esse nome, o Alvo, você pensou nessa ideia do mundo atual, assim, que as pessoas estão vivendo esse drama mesmo de ter uma dificuldade de ter liberdade por causa da insegurança, da violência? O que passou pela sua cabeça para escrever um livro desse assunto? Então, é um assunto muito interessante. Todas as minhas amigas gostam, né, desse tipo, que envolve suspense, romance, essas coisas. E todas elas gostam, e eu gosto muito também. Aí veio as ideias na cabeça e eu resolvi escrever. O livro tem sido muito elogiado pela crítica, elogiado por pessoas da área, né, dos intelectuais, da área de literatura. E você ficou surpresa com esse resultado ou você já esperava que todo mundo gostasse da obra? Não, eu não esperava, eu fiquei muito surpresa, porque é o primeiro, sabe? Então eu achava que não ia ser tanto assim, mas eu gostei muito. E você me diz como foi fazer esse livro? Foi assim, pois você ia escrevendo aos poucos, aí de repente você lia e falava, ai, não gostei disso, vou refazer. Como foi a rotina até a obra ficar pronta? Esse livro eu comecei a escrever mesmo no papel, né? Então, aí já tinha meu caderno que eu escrevia cheio de rabisco, eu apagava muito e quando Você já ia anotando as ideias, ia surgindo? Porque eu escrevo no computador mesmo e quando eu tô fora eu levo caderno sempre. Aí vai aparecendo as coisas, eu vou anotando tudo pra poder não esquecer, aí depois eu mudo um monte de coisa. Esse livro não era pra ser assim, o original, que eu pensei com isso. E quando você viu pronto, que você viu ali, né, porque dizem os escritores, as pessoas que são ligadas a essa criação mesmo de personagens, que depois que a obra fica pronta, o personagem toma vida. É verdade. É? As minhas amigas até riem de mim às vezes, porque elas começam a falar de um assunto, eu falo assim, nossa, a Stacy fez isso, que não sei o quê, quem é a Stacy? Elas, pra mim, são reais, sabe? São pessoas reais. E assim,
É claro que a gente vai deixar para que todo mundo se interesse, o livro já está à venda, né? E quando aí nas livrarias todos possam adquirir suas obras, que é uma maneira interessantíssima de se tornar uma pessoa que participa socialmente, né? Que também se envolve nas questões das produções dessa região que é tão rica de talentos. E é uma maneira também da gente viajar, descobrir novas ideias, né? Mas eu sei que o livro é cheio de reviravoltas. Na hora que você pensa que é uma coisa, é totalmente diferente no final. E você acha que tem a ver com a vida real? O livro tem um pouco do que é mesmo a vida no dia a dia? Tem. Como meu pai sempre fala, sempre que a gente está conversando sobre isso, porque é ficção, ele fala que várias histórias, elas podem ser encaixadas na vida real, podem já ter acontecido ou vai acontecer com alguém. Então, eu acho que é muito real. Beatriz, contando um pouco de você, sabe que o DNA tem esse objetivo de falar das essências das pessoas. Você cita, né, as pessoas que estiveram presentes na sua infância, como a sua professora, sua mãe, agora você lembra seu pai. E você está numa fase de vida importante em que a gente vê muitos jovens na mesma idade com outras, né, ideias, fazendo coisas, inclusive, infelizmente, equivocadas. Foi importante essa base familiar, essa educação, esse zelo? Você acha que isso resultou um pouco do que você é hoje? Sim, meus pais sempre me deram uma boa educação, eles sempre se esforçaram muito para isso. Meu pai, ele é uma pessoa assim, ele se importa muito com esse tipo de coisa. E você acha também que ao decidir escrever o livro, isso foi uma maneira de você encontrar um caminho para ter mais presença? Porque na adolescência a gente muitas vezes se sente inseguro, é tímido. Isso teve alguma coisa a ver com a sua definição? Sim, eu sou muito tímida e eu não conseguia me abrir com ninguém, né? Até isso era um problema para mim, minha tia me falava que eu tinha que me abrir. Aí eu comecei a escrever. O primeiro livro que eu escrevi, ele é em primeira pessoa, ele era sobre uma adolescente, quem eu queria ser e quem eu era, as duas pessoas misturadas. E eu consegui me abrir mais com isso. Interessante você ter escolhido uma ferramenta boa, positiva, para poder se mostrar, para poder vencer, né, esse momento que acho que todos nós passamos e todos que ainda estão em outra fase também vão passar, que é essa fase de se autoafirmar, de se mostrar realmente como é com relação aos padrões, né, que a sociedade muitas vezes estipula, e a gente fica ali entre o que eu quero ser e o que a sociedade quer que você seja, né? E muita gente não consegue fazer esse caminho que você fez, que é positivo, né? Às vezes as pessoas nessa busca também de autoaceitação acabam cedendo a algumas coisas que não são tão boas. Você poderia dizer o que te motivou a seguir um caminho mais reto, mais adequado? Porque muitos adolescentes nessa busca também de diminuir a timidez acabam recorrendo a outros tipos de coisas, nem sempre coisas positivas. Então, eu achei que o caminho da literatura era uma coisa muito boa, porque é totalmente aberto. Então, qualquer um pode ler, eu posso me abrir com quem eu quiser. E eu acho que é o certo, né? Eu também gosto disso, assim, né? O certo dentro do que a gente imagina que é uma vida mais de valores, né? Uma vontade maior de ser uma pessoa que contribui também para que os outros possam crescer, é um caminho muito bonito. Escrever, sem dúvida, e é um caminho que traz também muito sucesso. A gente vê aí sagas, né, famosas de Hollywood, como Harry Potter, né? A própria Odisseia da saga Crepúsculo, nasceram de livros, né? Foram feitos aí grandes produtos de mídia a partir de obras literárias, né? Então, de repente, quem sabe o alvo não possa se tornar uma dessas grandes obras de televisão ou de cinema. Você pensa nisso? Às vezes eu penso, ia ficar muito bom. Muito legal. Meus pais sempre me falam isso, minha irmã fala assim, nossa, já pensou se virar um filme? Essa indefinição também é uma coisa que leva a gente muitas vezes a pensar no que a gente quer, né? Você está entrando numa fase agora que você termina o 2º grau, né, que é o ensino médio hoje, e você vai trilhar caminhos aí. Então entra meio que numa fase de indefinições. Eu acho que esse momento também é bem frutífero para fazer novos livros, né? Na verdade, eu tenho mais 3 livros na minha casa, quase prontos, eles estão quase prontos, falta um pouquinho, e
São bem interessantes também. Esse primeiro que você fez também parece ótimo, né? Porque acho que todo mundo passa por essa fase da adolescência do que é e do que gostaria de ser. Ele chama Voltas, o meu primeiro livro. Ele é eu, a personagem é eu, com o que eu quero ser e o que eu sou. E essa também ideia de escrever a respeito de si mesmo é uma condição hoje muito comum, né? A gente vê em tudo que tem na mídia, tem uma relação com o que a pessoa pensa. Música, né? A gente viu, por exemplo, grandes cantoras como Amy, que deixou aí canções do que ela vivia, né? Adele, que canta histórias da vida dela. A gente está vendo muito isso. A pessoa põe naquilo que ela faz um pouco da sua ideia. Isso acaba se tornando meio que para todo mundo, porque todos nós passamos por algo semelhante algum dia, né? Você acredita que a sua obra, ela, ao chegar para as pessoas, assim, as pessoas vão imaginar os personagens? O que você fica pensando quando o livro chega na mão de alguém que você nem conhece? Eu fico pensando como eles vão imaginar, se imaginam como eu imaginei, sabe? Porque eu coloquei vários detalhes, esse livro é muito detalhe, cenário, personagem, e eu fico imaginando, será que eles vão ver como eu, ou qual será a visão deles, né? Você sabe que isso é muito engraçado, né? Porque, assim, eu trabalhei em rádio muitos anos e as pessoas imaginam você de diversas formas. É verdade. Quando elas tiveram, elas falam assim, mas é você? Porque na cabeça delas é tudo muito de acordo com o pensamento que elas inventam, né? E no caso do personagem, por exemplo, você pode ter criado uma personagem que você acha que ela é morena e a pessoa achar que ela é branca e aí por diante, né? Pode acontecer múltiplas ideias, assim. É verdade, as pessoas vão encaixando uma coisa na outra, por exemplo, ouve a voz, né, você trabalhou no rádio, e acham uma definição para aquela voz. Aí até quando vê a pessoa mesmo, fala, não combina. Igual já aconteceu comigo. Tipo o que, assim, o que me conta, o que você falou assim que aconteceu, em rádio o que você passou? Eu gosto muito de ouvir rádio quando eu tô trabalhando. Aí tem uma programação que eu assisto, eu ficava imaginando a voz dela, assim, umas pessoas totalmente diferentes. Aí eu fui procurar na internet quem que era. Nossa, nada a ver. Isso é ótimo, né? Mas isso também, sabe o que é muitas vezes que eu penso, Beatriz? A força da criatividade. A criatividade é muito importante, né? Assim, a gente poder imaginar. Eu me preocupo muito, sabe? Que aquilo que vem muito pronto faça com que a gente perca a criatividade um pouco, porque a criatividade é fundamental, né? Viajar, pensar, era assim, a personagem podia ser daquele jeito, imaginar como é que é o cenário, tudo isso é muito bom. Você acredita que segue nessa carreira literária agora que você tem aí a primeira obra publicada e que tantos que já estão nessa carreira há muitos anos estão aclamando a sua obra, falando que você é boa? Como estão os seus sonhos? Eu pretendo seguir na carreira de escritora. Ontem eu recebi um monte de mensagem, nossa, falando que meu livro era muito bom, então eu fiquei muito feliz e eu acho que eu vou conseguir. Então que você tenha muita sorte, muito sucesso, seja Obrigada. Feliz e que assim como o Alvo e tantos outros que virão aí, né, sejam portas abertas para que as pessoas possam fazer valer a criatividade. Boa sorte. Obrigada. Obrigada a você pela entrevista. A você em casa, meu abraço, sempre muito importante a sua presença. Esteja comigo, esteja com toda a nossa equipe aqui da Band, essa equipe tão competente, mandando a sua ideia, mandando mensagens, sugerindo entrevistados. O importante nesse programa é que todo mundo de toda essa grande região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, estejam conosco, Pontal do Triângulo, e tudo que você ver que é interessante e ao ver que isso também rende uma boa história, entre em contato conosco. Afinal de contas, o importante é a gente mostrar as nossas essências. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo DNA.